Se você só acompanhasse a mídia ocidental, pensaria que China e Rússia são odiadas no mundo inteiro. Governos ocidentais e veículos de mídia corporativa retratam China e Rússia como estados impopulares, isolados e fora da lei. Mas, na realidade, em grande parte do sul global, as pessoas enxergam as coisas de uma forma muito diferente. E é importante destacar que, quando falamos do sul global, estamos na verdade falando da maioria global. Os países ocidentais do norte global, que colonizaram a maior parte do mundo, representam apenas 14% da população mundial. 86% da população mundial está no sul global. Eles são a maioria global. E muitos países que compõem essa maioria global, na verdade, têm uma visão bastante positiva da China e da Rússia. Isso é especialmente verdade na América Latina, uma região onde os Estados Unidos intervieram militarmente em quase todos os países, e o governo dos Estados Unidos apoiou dezenas de golpes de Estado contra governos democraticamente eleitos na América Latina, tentando impor sua hegemonia imperial sobre a região. E hoje, vemos cada vez mais autoridades do governo dos Estados Unidos, especialmente durante o governo de Donald Trump, invocando a doutrina Monroe, uma doutrina colonial de 200 anos, para afirmar que a América Latina seria, supostamente, o quintal de Washington e que os Estados Unidos deveriam controlar a região. O governo dos Estados Unidos constantemente viola a soberania dos países da América Latina, então é totalmente compreensível que muitos países da região estejam aprofundando sua parceria com a China e a Rússia, porque veem que Pequim e Moscou realmente respeitam sua soberania e os têm apoiado de maneiras concretas, ao contrário de Washington, que só lhes causou prejuízos. E um exemplo perfeito disso é a Nicarágua. Este é um país da América Central que foi invadido pelos Estados Unidos 3 vezes. E dos anos 1930 até 1979, os Estados Unidos sustentaram uma brutal ditadura familiar de direita na Nicarágua, a dinastia Somoza, que governou o país com mão de ferro em nome dos interesses empresariais norte-americanos. E nos anos 1970, o povo da Nicarágua pegou em armas e travou uma luta revolucionária contra a ditadura direitista dos Somoza, apoiada pelos Estados Unidos. E em 1979, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, de esquerda, derrubou essa ditadura apoiada pelos Estados Unidos e iniciou uma revolução. E imediatamente após a vitória do povo nicaragüense, que acabará de recuperar sua soberania, o governo dos Estados Unidos travou outra guerra contra a Nicarágua, usando a CIA para armar e treinar um grupo terrorista de extrema-direita, os Contras, que utilizavam táticas de terror extremo e queimavam escolas e hospitais para tentar derrubar o governo revolucionário sandinista. Um ex-comandante dos Contras, apoiados pelos Estados Unidos, publicou um artigo muito revelador no The New York Times em 1986, intitulado "O terror é a arma mais eficaz dos Contras da Nicarágua". Esse artigo foi escrito por Edgar Chamorro, que vem de uma das famílias mais poderosas e ricas da Nicarágua, e ele reconheceu que anteriormente havia liderado os Contras. Mas ele renunciou porque, segundo ele, citando, os Contras eram e são um exército controlado pelo governo dos Estados Unidos. Se o apoio dos Estados Unidos cessasse, eles não só seriam incapazes de conduzir qualquer atividade militar contra os sandinistas, como também começariam a se desintegrar imediatamente. Renunciei a continuar como um fantoche da CIA. Fim da citação. Esse ex-comandante dos Contras também admitiu que, citando, era uma política premeditada aterrorizar civis não combatentes para impedir que cooperassem com o governo. Fim da citação. E ele descreveu alguns dos crimes horríveis cometidos por esses fantoches da CIA. Ele também admitiu que os Contras estavam sendo liderados pela antiga Guarda Nacional da ditadura Somoza, a dinastia familiar de direita que foi um regime fantoche apoiado pelos Estados Unidos por mais de 4 décadas.
Agora, novamente, esse escritor era de uma das famílias oligárquicas de direita mais poderosas da Nicarágua e era muito anti-sandinista. Ele, mais uma vez, foi um comandante dos contras, mas teve que admitir a verdade. Neste artigo, ele escreveu que os sandinistas, entre aspas, fizeram enormes avanços em educação, moradia e saúde. Infelizmente, os contras incendiam escolas, casas e centros de saúde tão rápido quanto os sandinistas os constroem. Os sandinistas devem ser reconhecidos por criarem uma atmosfera de igualdade genuína pela primeira vez na história da Nicarágua. Em contraste, os contras, que eram meus colegas, falavam principalmente em recuperar sua riqueza perdida e seu status privilegiado. Fim da citação. Agora, esse artigo foi escrito em 1986, mas tudo o que ele disse ainda é muito preciso nos dias de hoje. Em 2018, o governo dos Estados Unidos apoiou mais uma tentativa de golpe de extrema-direita muito violenta na Nicarágua, que tentou derrubar o governo sandinista. Esse golpe foi apoiado por muitas das mesmas forças oligárquicas de direita na Nicarágua que estão desesperadas para derrubar os sandinistas, reverter a revolução, privatizar o sistema de saúde pública e a educação pública gratuita, além de cortar os gastos com os enormes programas sociais que têm ajudado os nicaragüenses pobres e da classe trabalhadora. E o governo dos Estados Unidos tem apoiado fortemente essas forças extremistas. Enquanto os Estados Unidos têm aterrorizado a Nicarágua, invadido o país e violado sua soberania, não apenas por décadas, mas literalmente por séculos, você sabe o que a China tem feito na Nicarágua? A China tem investido massivamente na construção de infraestrutura. Então, a China, em parceria com a Nicarágua, está construindo um enorme aeroporto internacional. A China doou à Nicarágua centenas de novos ônibus de última geração para ajudar a expandir o transporte público. A China ajudou a Nicarágua a expandir seus portos para que possa aprofundar seu comércio com outros países, deixando de ser completamente dependente do comércio com os Estados Unidos, como historicamente sempre foi. A China está ajudando a Nicarágua a construir uma enorme usina solar para que o país tenha mais energia renovável e seja menos dependente da importação de petróleo. E a China também tem ajudado a Nicarágua a construir grandes conjuntos habitacionais públicos. E em julho de 2025, a Nicarágua acabou de inaugurar uma nova comunidade de habitação social com 920 casas que foram construídas com o apoio da China, com materiais que foram doados como presente pela China em um ato de solidariedade com o povo nicaragüense no aniversário da Revolução Sandinista. E eles têm planos de construir milhares de casas a mais. Este é apenas um exemplo de uma nova comunidade habitacional que proporcionou moradias dignas para milhares de famílias nicaragüenses de origens pobres e da classe trabalhadora. Por isso, não é surpresa que a China, e também a Rússia, sejam vistas de forma muito favorável na Nicarágua como aliadas, parceiras do país que estão ajudando a Nicarágua a se desenvolver, enquanto os Estados Unidos têm atacado constantemente a Nicarágua, invadindo, minando sua soberania, explorando, tomando seus recursos naturais, exatamente o oposto. E o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que é o líder da Revolução Sandinista, fez um discurso em uma celebração de aniversário no dia 19 de julho, comemorando o 46º aniversário da Revolução Sandinista. E ele falou sobre como a China e a Rússia têm sido grandes amigas da Nicarágua e têm ajudado o país a defender sua soberania em meio aos constantes ataques do Império dos Estados Unidos. Em total contraste com a narrativa propagandística que ouvimos dos meios de comunicação corporativos ocidentais, que simplesmente repetem o que os governos ocidentais dizem, o presidente Ortega argumentou que, do ponto de vista da América Latina, China e Rússia são forças de paz e estabilidade no mundo, ajudando a proporcionar equilíbrio em um mundo multipolar contra a dominação unipolar global dos Estados Unidos.
Ouça este trecho aqui do discurso do presidente Ortega. E só uma observação, usei inteligência artificial para traduzir do espanhol para o inglês, porque no passado coloquei legendas, mas às vezes as pessoas reclamavam. Elas dizem que preferem ouvir a ler legendas. Então usei inteligência artificial para traduzir, mantendo a voz do presidente Ortega. Você pode ouvir como ele soa, mas traduzido para o inglês. A República Popular da China e a Federação Russa querem paz para o mundo. Eles promovem a paz para o mundo. Eles promovem a solidariedade para o mundo. Eles promovem a ajuda aos povos. E mesmo com a situação global profundamente desafiadora e complexa que existe atualmente, marcada por várias tensões geopolíticas e significativas complexidades internacionais, observamos que potências como a República Popular da China e a Federação Russa estão avançando de forma ativa e diligente em seus esforços dedicados para buscar e estabelecer uma paz duradoura, promovendo consistentemente um ambiente global mais estável e harmonioso por meio de suas iniciativas diplomáticas e empreendimentos colaborativos. Agora, essa grande celebração do 46º aniversário da Revolução Sandinista, realizada no coração da capital da Nicarágua, Manágua, contou com representantes diplomáticos de muitos países, incluindo China, Rússia, Palestina, Vietnã, Venezuela, Cuba, Honduras, Burkina Faso, Argélia, Turquia, RPDC, Bielorrússia, Costa do Marfim e Mianmar. A Nicarágua agradeceu a esses países por serem amigos da América Latina, que ajudaram a região a defender sua soberania e a se desenvolver economicamente em meio à constante interferência e ataques dos Estados Unidos. E, nesse discurso, o presidente Ortega relembrou parte da história do colonialismo ocidental na Nicarágua, desde a colonização espanhola. Imperialistas, colonialistas que vieram da Europa para tomar as terras sagradas e ancestrais dos nossos antepassados, para ameaçá-los de morte caso não fossem batizados, para ameaçá-los de morte caso não entregassem todo o ouro, e foram oficialmente enviados pelos poderosos reis da Espanha, e continuam a cometer esses crimes, os imperialistas europeus. O presidente Ortega destacou que a América Central conquistou sua independência do colonialismo espanhol em 1821. No entanto, apenas algumas décadas depois, o Império dos Estados Unidos substituiu o Império Espanhol, e o Império Norte-Americano também tentou colonizar a América Central. E em 1855, um líder mercenário dos Estados Unidos chamado William Walker, que era simplesmente um cara branco qualquer dos Estados Unidos, um colonialista fervoroso que acreditava na ideia do Destino Manifesto, a doutrina colonial dos Estados Unidos, reuniu um exército de mercenários e invadiu a Nicarágua em 1855, declarando-se o chamado presidente da Nicarágua, sem ter sido eleito. Mais uma vez, esse colonialista aleatório dos Estados Unidos alegou ser o presidente. E ele restabeleceu a escravidão na Nicarágua, que já havia sido abolida. Aliás, a América Central aboliu a escravidão lá em 1824. Os chamados Estados Unidos esclarecidos e supostamente democráticos só aboliram a escravidão 41 anos depois, em 1865, depois da brutal Guerra Civil, é claro. E muitos colonialistas, como William Walker, lucraram muito com a escravidão e queriam expandir a escravidão para outras partes do mundo à medida que expandiam o Império dos Estados Unidos. Esse mercenário dos Estados Unidos, que se impôs como ditador da Nicarágua, instituiu a escravidão. Ele acabou sendo derrotado em uma guerra local e foi expulso, mas antes de deixar o país, incendiou a principal cidade nicaragüense, Granada. O presidente Ortega relembra essa história. No ano de 1821, finalmente foi conquistada a independência total.
E em 1855, só imaginem, os Yankees vieram para cima de nós. William Walker nos invadiu. Eles vieram para tomar o rio San Juan, uma via navegável importante e vital, e trabalharam em estreita colaboração com várias empresas e negócios americanos. Depois, em 1912, o exército dos Estados Unidos ocupou diretamente a Nicarágua, basicamente transformando o país em uma colônia não oficial dos Estados Unidos por 2 décadas. No entanto, um líder revolucionário nicaragüense chamado Augusto César Sandino criou um exército guerrilheiro chamado Exército em Defesa da Soberania Nacional da Nicarágua e travou uma guerra de guerrilha contra os ocupantes coloniais dos Estados Unidos por vários anos. E em 1933, Sandino derrotou o Império dos Estados Unidos e expulsou à força o exército americano. É daí que vem o nome sandinista. Os sandinistas são os seguidores de Sandino. No entanto, embora o exército dos Estados Unidos tenha sido expulso, a Nicarágua não conseguiu proteger sua soberania porque, um ano depois, em 1934, Sandino foi traído e assassinado por um fantoche dos Estados Unidos, Anastasio Somoza, que era o líder da Guarda Nacional da Nicarágua, criada pelos militares norte-americanos. E Somoza foi educado nos Estados Unidos. Ele vinha de uma família oligárquica de direita muito rica na Nicarágua, que apoiava o Império dos Estados Unidos, e se tornou um ditador que governou a Nicarágua como fantoche dos Estados Unidos até sua morte. Depois, seu filho assumiu, e a dinastia Somoza, de direita e corrupta, controlou a Nicarágua até a vitória da Revolução Sandinista em 1979. E, finalmente, depois de tantas décadas lutando por sua liberdade do colonialismo dos Estados Unidos, os sandinistas conseguiram restaurar a soberania da Nicarágua. É por isso que eles se chamavam Frente Sandinista de Libertação Nacional. Eles queriam a libertação nacional do colonialismo dos Estados Unidos. No entanto, imediatamente após a vitória da Revolução, os Estados Unidos iniciaram outra guerra colonial na Nicarágua, apoiando o grupo terrorista de extrema-direita, os Contras. E em seu discurso no 46º aniversário da Revolução, o presidente Ortega descreveu como presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, armou e treinou os terroristas Contras e também como eles estavam envolvidos no tráfico de drogas. E muitas dessas drogas, aliás, acabaram voltando para bairros dos Estados Unidos, especialmente bairros pobres e bairros majoritariamente negros, o que alimentou uma crise de saúde pública horrível. E tudo isso foi descrito pelo jornalista Gary Webb em seu livro, Dark Alliance. Mas aqui, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, faz uma breve referência a isso. A vitória foi em 79, mas os Yankees continuaram a guerra. Foi uma guerra significativa e amplamente apoiada, a tal ponto que o presidente dos Estados Unidos chegou a dizer explicitamente que também eram contra, que buscou ativamente um financiamento substancial para fornecer armas essenciais, treinamento abrangente, de fato, tudo o que fosse necessário para a contra-revolução, que os enviou para treinar extensivamente nos Estados Unidos e os mandou treinar em várias bases militares que haviam sido especificamente e estrategicamente montadas aqui, em Honduras. Ele lhes deu armamento pesado, e o presidente Reagan chegou até a recorrer a traficantes de drogas conhecidos e contrabandistas de armas para adquirir secretamente armas e suprimentos militares para os Contras na Nicarágua. Foi um escândalo nos Estados Unidos, mas nada aconteceu, e eles absolutamente não conseguiram alcançar seu objetivo. Sim, eles foram completamente incapazes de derrotar o poderoso exército sandinista e certamente não conseguiram superar os jovens combatentes determinados que bravamente mantiveram suas posições.
E mais uma derrota para o imperialismo e mais uma vitória para o povo nicaragüense. Aliás, em 1984, o governo da Nicarágua entrou com um processo contra o governo dos Estados Unidos na Corte Internacional de Justiça em Haia. Essa é a principal autoridade judicial da ONU. E 2 anos depois, em 1986, a Nicarágua venceu esse caso. Haia considerou o governo dos Estados Unidos culpado de cometer crimes horríveis, incluindo bombardear infraestrutura civil na Nicarágua, explodir refinarias de petróleo, colocar minas em portos civis, assassinar autoridades do governo nicaragüense e realizar verdadeiros atos de terror. E então a CIJ ordenou que o governo dos Estados Unidos não só parasse com todos esses crimes, mas também pagasse reparações à Nicarágua. E o governo dos Estados Unidos mostrou ser um verdadeiro Estado fora da lei. Ignorou completamente o direito internacional. Os Estados Unidos mandaram a Haia se danar. Os Estados Unidos continuaram promovendo essa guerra de terror na Nicarágua e, até hoje, o governo dos Estados Unidos se recusa a pagar à Nicarágua as reparações que legalmente deve, de acordo com o direito internacional. Esse é o exemplo perfeito de como o Império dos Estados Unidos tratou os países da América Latina como colônias sem soberania. Isso é imperialismo escancarado. Agora, Daniel Ortega é o líder da Revolução Sandinista. Ele também era o líder da Frente Sandinista em 1979, quando finalmente tomaram o poder e derrubaram a ditadura fantoche apoiada pelos Estados Unidos. E, nesse discurso, ele relembrou como, nos anos 1970, os sandinistas se inspiraram a fazer sua própria revolução com base no exemplo de várias outras revoluções ao redor do mundo. Ele mencionou o exemplo do Haiti. O Haiti teve a primeira revolução vitoriosa na região da América Latina e do Caribe, e isso foi contra o colonialismo francês e também contra a escravidão. E o presidente Ortega lembrou como, depois que o Haiti teve essa revolução gloriosa, o Haiti também apoiou o general revolucionário anticolonial Simão Bolívar na América do Sul, enquanto ele travava outra guerra anticolonial contra o Império Espanhol. Como as pessoas falam sobre o Haiti hoje em dia e como essa nação historicamente significativa, o Haiti muitas vezes é maltratada e incompreendida atualmente. Isso foi numa época em que nenhum país de toda a América Latina ou da região do Caribe havia conquistado sua independência ainda. Nenhum deles havia conseguido conquistar plenamente sua independência dos poderosos espanhóis ou das formidáveis potências coloniais francesas. O Haiti foi o primeiro a derrotar os franceses e expulsá-los do país. E os líderes da luta no Haiti, demonstrando grande solidariedade, deram apoio a Bolívar porque Bolívar não tinha muitos recursos. E ele chegou ao Haiti, onde foi calorosamente recebido e recebeu armas e navios. E então Bolívar continuou evoluindo e crescendo até transformar aquele exército no mais poderoso da região, o que foi fundamental para a independência da América Central e para a derrota dos espanhóis. E, aliás, depois que Bolívar liderou uma guerra anticolonial contra o Império Espanhol na década de 1820, ele também chegou à conclusão de que o Império dos Estados Unidos estava simplesmente tentando substituir os antigos impérios europeus. E em uma carta de 1829, Simão Bolívar escreveu, cito, os Estados Unidos parecem destinados pela providência a atormentar a América com miséria em nome da liberdade. Fim da citação. E, a propósito, quando ele diz América, ele quer dizer América Latina, porque na América Latina eles não chamam os Estados Unidos de América como alguns políticos americanos fazem. América se refere a todo o continente americano, não apenas aos Estados Unidos. Então,
fica claro que o imperialismo dos Estados Unidos segue os passos do colonialismo europeu. Mas voltando ao ponto das revoluções que inspiraram os sandinistas, no discurso do aniversário, o presidente Ortega também elogiou a Revolução Argelina, na qual o povo da Argélia conquistou com muito esforço sua independência do Império Francês em 1962. E havia representantes do governo argelino que foram homenageados nessa celebração de aniversário na Nicarágua. E o presidente Ortega também elogiou a Revolução Russa de 1917 e a Revolução Chinesa de 1949 como influências para a Revolução Sandinista. Na China, já havia ocorrido uma revolução gigantesca liderada por aquele grande líder que está sempre em nossos pensamentos, em nossas ideias, Mao Zedong. Somos inspirados pela Revolução Russa, pela significativa Revolução Chinesa, um momento crucial naquela época. Não havia existido nenhuma outra, nenhuma revolução maior com um impacto tão enorme, tão global. Representantes do Partido Comunista da China e da Federação Russa fizeram discursos nesta celebração que marca o 46º aniversário da Revolução Sandinista. E o presidente Ortega destacou que este ano, 2025, é o 80º aniversário da vitória sobre o fascismo na Segunda Guerra Mundial. E o presidente Ortega enfatizou que, na Segunda Guerra Mundial, o fascismo não foi derrotado pelo Ocidente. O fascismo foi derrotado pela União Soviética e pela China. E devo lembrar às pessoas que mais de 26 milhões de soviéticos morreram no esforço heróico para derrotar a Alemanha nazista. Compare isso com apenas 400 mil mortes nos Estados Unidos e no Reino Unido. E 3/4 de todas as baixas nazistas ocorreram na Frente Oriental, na luta contra a União Soviética. Além disso, historiadores estimam que até 20 milhões de chineses morreram na Segunda Guerra Mundial. E a China foi responsável pela maior parte dos combates contra o Império Japonês fascista, que era aliado da Alemanha nazista e da Itália fascista. Mas esse esforço heróico foi em grande parte esquecido no Ocidente, e os governos ocidentais afirmam que foram eles os supostos vencedores da Segunda Guerra Mundial. No discurso, o presidente Ortega argumentou que o Ocidente nunca perdoou a China e a Rússia por terem derrotado o fascismo. E ele argumentou que o motivo pelo qual hoje a Europa está se remilitarizando e expandindo massivamente seus gastos militares é porque está se preparando para a guerra, não só contra a Rússia, mas também contra a China. E, aliás, na cúpula da OTAN de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Trump, obrigou os países europeus a concordarem em mais que dobrar seus gastos militares, de 2% do PIB para 5% do PIB, o que é mais do que a maioria dos países europeus gasta com educação. E por que eles estão investindo tanto dinheiro nas forças armadas? Porque, obviamente, eles estão se preparando para a guerra. Os imperialistas europeus estão falando em investir milhões de dólares com o objetivo de guerra para tentar destruir a Rússia e tentar destruir a China. E agora, justamente neste ano, foi comemorado o 80º aniversário da derrota esmagadora dos nazistas, de Hitler, e eles foram derrotados pelo exército soviético. E, o exército chinês, a China e a Rússia derrotaram o fascismo. Continuando no discurso, o presidente Ortega fez outro ponto muito importante, que é que o fascismo tem suas raízes no colonialismo europeu. Para muitas pessoas no sul global, elas veem os regimes fascistas da Alemanha nazista e da Itália de Mussolini como seguindo diretamente os passos dos impérios europeus. E isso foi argumentado de forma famosa pelo estudioso anticolonial Aimé Césaire,
que destacou que os mesmos métodos e crimes usados pelos impérios europeus na África, na América Latina e na Ásia, campos de concentração, limpeza étnica e, claro, escravidão e campos de trabalho, e foram as mesmas políticas usadas pelos fascistas dentro da Europa. Depois que os colonialistas já haviam aplicado essas políticas fora da Europa. Então o presidente Ortega aponta que o colonialismo europeu e a escravização e o tráfico de milhões de africanos pelos impérios europeus, tudo isso já era fascismo antes mesmo de receber esse nome. O fascismo e o nazismo têm suas raízes na Europa. É a Europa que se orgulha de ser democrática, que se orgulha de respeitar os direitos humanos. E o que a Europa fez foi lutar entre si para tomar a África, para tomar a Ásia. E ao colonizar ativamente inúmeras nações e diversas regiões em todo o vasto continente africano, essas potências buscavam expandir sua influência. Por exemplo, a França, uma potência europeia significativa, acabou custando a vida de milhões de vítimas inocentes, um verdadeiro e devastador preço humano. A França, naquela época, ainda queria se agarrar à sua posse colonial da Argélia. E eles mantiveram o controle por bastante tempo, gastando enormes quantias de dinheiro e sofrendo muitas baixas também, porque nas lutas os argelinos eram combatentes formidáveis. Os europeus foram racistas e transmitiram o racismo ao seu povo, e é justamente por isso que os europeus começaram, com bastante tranquilidade, a transformar gradualmente em animais selvagens nossos irmãos da África. Famílias, seus pais, toda vez que eram capturados, eram levados para feiras de venda para serem oferecidos aos europeus, que podiam comprá-los e transformá-los em escravos. E um escravo não era, como foi dito aqui antes, um servo ou um empregado. Não. Um escravo não tinha absolutamente nenhum direito inerente à vida quando era tragicamente vendido para uma família europeia, ou quando era posteriormente vendido para várias famílias norte-americanas. Esses são crimes que não podemos esquecer, que não devemos esquecer, ainda mais quando são crimes que estão sendo repetidos em nossos tempos, numa era em que se fala tanto sobre direitos humanos, em que se fala tanto sobre democracia. E falando sobre guerras ocidentais, outro ponto muito importante no discurso do presidente Ortega foi a importância da solidariedade internacional com a Palestina. Desde o início da Revolução Sandinista, a Nicarágua sempre manteve uma forte solidariedade com o povo da Palestina em sua luta contra o colonialismo israelense, patrocinado primeiro pelos impérios europeus e depois pelo Império dos Estados Unidos. Foi, na verdade, o Império Britânico que deu o sinal verde para a colonização da Palestina, que já havia sido colonizada pelo próprio Império Britânico. Na Declaração Balfour de 1917, o Império Britânico preparou o terreno para a criação do regime colonial israelense, mas, à medida que o Império Britânico declinou e o Império dos Estados Unidos assumiu seu lugar como hegemonia dominante no mundo, especialmente após a Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel tornou-se um posto avançado do Império dos Estados Unidos. E o presidente Ortega condenou veementemente os crimes horríveis cometidos pelos Estados Unidos e por Israel em Gaza e expressou total apoio à Palestina. Os crimes que estão sendo cometidos contra o povo palestino, matando milhares de crianças, milhares de mães, famílias inteiras, destruindo completamente os lugares onde vivem, destruindo hospitais com pacientes dentro e com médicos dentro. E com a cumplicidade dos governos europeus também para fazer o Estado palestino desaparecer. É para pagar isso. Eles disseram isso muito claramente. É exatamente isso que eles disseram. Eles são criminosos confessos.
criminosos confessos, DEM armados, fortemente armados, armados pelos europeus, armados pelos Estados Unidos, porque querem tomar conta de toda aquela região. O presidente Ortega também enviou a solidariedade da Nicarágua ao Irã. Aliás, o Irã teve sua própria revolução em 1979, em fevereiro, apenas alguns meses antes da Revolução Sandinista em julho. O presidente Ortega expressou total solidariedade ao Irã e também condenou a guerra imperialista dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E um tema que o presidente Ortega realmente enfatizou com força é como as Nações Unidas se tornaram completamente inofensivas porque agora são um instrumento do imperialismo ocidental. Os Estados Unidos destruíram a ONU e abusaram do seu poder de veto no Conselho de Segurança para impedir que qualquer outro país ou grupo de países tome medidas que o Império dos Estados Unidos não aprova. E é por isso que o governo dos Estados Unidos, tanto sob Joe Biden quanto sob Donald Trump, vetou várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU que pediam paz e um cessar-fogo em Gaza. O presidente Ortega mencionou Miguel de Escoto, que anteriormente foi ministro das Relações Exteriores da Nicarágua. Ele era um padre católico de esquerda que apoiava a teologia da libertação, embora a Igreja Católica o tenha expulsado porque ele era um revolucionário. E ele apoiou fortemente a Revolução Sandinista e se tornou ministro das Relações Exteriores da Nicarágua. Aliás, em 1983, a CIA tentou assassinar Miguel de Escoto enquanto ele era ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, envenenando uma garrafa de licor. Então, esse é o tipo de tática de terror que o Império dos Estados Unidos usa constantemente. E em 2008, por um ano, Miguel de Escoto foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas e tentou reformar a ONU para torná-la mais democrática, para que os países anteriormente colonizados do sul global realmente tivessem voz e para que as potências coloniais ocidentais parassem de dominar e monopolizar a instituição. E de Escoto acabou chegando à conclusão de que a ONU não pode ser reformada. Ele não conseguiu mudá-la porque é um sistema podre por dentro. Não se trata dos líderes individuais nem das pessoas que trabalham na ONU. Como estrutura, ela não pode ser reformada e precisa ser refundada. Precisamos de uma nova organização das Nações Unidas. E nesse discurso de aniversário, o presidente Ortega perguntou qual é o sentido da ONU se ela não consegue impedir esses crimes horríveis contra a humanidade que os Estados Unidos e Israel estão cometendo em Gaza, ou as guerras imperiais de agressão que os Estados Unidos e Israel estão travando contra o Irã, ou a invasão dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, e os ataques à Líbia, à Síria e a tantos outros países? O presidente Ortega disse que a ONU precisa ser refundada, que precisamos de uma nova organização das Nações Unidas que seja realmente democrática e que de fato sirva aos interesses da maioria global. E o que faz a Organização das Nações Unidas? A ONU não passa de um instrumento dos países imperialistas, das nações poderosas que realmente desejam dominar o mundo inteiro, dominar o mundo mesmo correndo o risco de a humanidade desaparecer, porque eles genuinamente não se importam em bombardear indiscriminadamente e destruir tudo o que está em seu caminho. O que a Organização das Nações Unidas está fazendo para impedir a destruição completa e absoluta do povo palestino e todas essas situações complexas, difíceis e terríveis que estão sendo vividas? O fim desta Organização das Nações Unidas terá que chegar e uma nova ONU terá que ser criada, uma nova ONU para que possamos ter instrumentos que proporcionem segurança a todas as nações, para que possamos ter mecanismos que, quando o povo estiver sendo massacrado, intervenham e parem os crimes. Essas foram as palavras do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, líder da Revolução Sandinista.
Acho que é sempre muito importante ouvir os discursos que ele faz todos os anos no aniversário, porque ele traz uma perspectiva que quase nunca é ouvida na mídia corporativa ocidental, mas são opiniões compartilhadas por muitas pessoas do Sul Global, que representam a maioria global e, mesmo assim, são ignoradas e silenciadas pelo Ocidente imperialista e pela mídia corporativa, que simplesmente atua como porta-voz dos regimes oligárquicos do Ocidente. E como enfatizei no início, no Sul Global, a perspectiva sobre o mundo é diferente. A visão sobre a China e a Rússia costuma ser muito mais positiva, e eles veem os Estados Unidos como esse império brutal que está constantemente violando sua soberania, invadindo países, impondo sanções e realizando golpes de Estado e operações de mudança de regime. Por isso, é muito importante ouvir essas perspectivas dos líderes do Sul Global, e nós aqui no Geopolitical Economy Report estamos dedicados a tentar fazer esse tipo de trabalho, oferecendo uma alternativa à propaganda que você ouve na mídia corporativa ocidental. Dito isso, vou encerrar por aqui. Eu sou Ben Norton, sou o editor-chefe do Geopolitical Economy Report. Obrigado por me acompanharem. Curtam, inscrevam-se e compartilhem. Nos vemos na próxima vez.